o conteúdo é o que importa. A gente vai no recurso da voz. É isso aí. Eu subo no Spotify depois também, tá muito legal subir conteúdo lá, Gabi. Boa, não, gosto bastante. E é isso que eu falo, não importa. Muitas já começando aqui o papo, a gente nem deu oi, mas eu falo pro pessoal, ai, mas para criar conteúdo na comunidade, eu falo, as pessoas não estão preocupadas com o visual, eles querem conteúdo bom. Então, bora, vai, do jeito que dá, vamos. Eu acredito nisso também, sabia? A produção de conteúdo segue uma lógica diferente da estética das redes sociais, né? Que a gente se cobra Total. com perfeccionismo e tal, e lá é fazer, é a qualidade do que se Exatamente. entrega. Com certeza absoluta. E claro, comunidades e comunidades, né? Mas a grande maioria está preocupada com o que estamos compartilhando mais do que como estamos compartilhando. Então, bora fazer o nosso melhor hoje aqui. Obrigada pelo seu tempo, por aceitar esse convite. Você foi uma das primeiras pessoas que eu conversei entrando na área de comunidade. Acho que você já estava na Cisco. Sim. Lembro que você cedeu um pouco do seu tempo para falar um pouco dos desafios da área e me ajudou muito aquilo. E acho que você é uma das pessoas que tem isso muito bonito em você. Uma das coisas que eu mais admiro na tua postura é isso, de trazer mais gente com Que você, legal. com o teu movimento. Fico muito feliz. Primeiro de tudo, obrigada pelo convite. Gostei muito quando você falou, eu adoro falar, então assim, para mim é sempre um prazer. E falar de comunidades ainda mais divertido. Então, estou super feliz de estar aqui com você hoje, de propagar um pouquinho dessa mensagem, de dividir um pouquinho do meu mundo, não só com você, mas com as pessoas que te seguem por aí. Conta um pouquinho da sua jornada, Gabi, como pessoa que trabalha com comunidades. Um pouquinho da Cisco também. Eu dei uma stalkeada em você recentemente na Cisco e eu vi um vídeo muito legal. Eu fiquei feliz com aquilo que você não tem ideia. Uma Que vídeo, agora eu tô retrospectiva. curiosa. Tá lá no LinkedIn da Cisco. E é um vídeo que tem a equipe, o time de comunidade, você falando lá e outras pessoas também. Era um tipo de retrospectiva, era um vídeo nesse estilo de overview. Eu achei Certo. aquilo tão maravilhoso, fiquei tão feliz com aquilo. Por quê? Qual foi o motivo? Me conta o que fez você ficar feliz. A minha empolgação vem de um lugar, até de pesquisas que eu vejo da área de comunidade, que a gente tem essa dificuldade de construir times de comunidade mesmo. Geralmente o CM fica lá tomando tiro de tudo que é lado e você conseguiu construir um ecossistema, sabe? Isso é lindo. É, com É certeza. poético, eu fico até arrepiada, me dá uma alegria só de falar disso, de ter visto isso acontecer em algum lugar. Com certeza. Eu sou suspeita para falar. Sei que é difícil, sei que eu tenho o privilégio de ter mais ou menos organizado um time de comunidades, um time que trabalha com comunidades, vamos dizer assim, é mais do que um time de comunidades, é um time que trabalha com comunidades. Eu acho que isso é maravilhoso. É, tem tudo a ver com o nosso tema hoje aqui. É uma comunidade global. Eu não faço a comunidade da Cisco sozinha, mas antes de tudo, deixa eu me apresentar, né? Senão a gente já sai falando, eu não conto nada. Para quem não me conhece, eu sou Gabriela Godoy, eu sou Community Manager na comunidade da Cisco há 5 anos, um pouquinho mais já. Eu comecei nessa jornada no México. Muita gente fala, nossa, mais Community Manager, mais comunidade. Eu fico aqui querendo contar uma história bonita para todo mundo. Eu acho que a nossa conversa lá atrás deve ter sido mais ou menos nessa linha de ai, vou contar a história bonita de como eu virei community manager e ela não é muito bonita. É uma profissional ralando para conseguir emprego. Essa era a minha realidade na época. Eu tinha acabado de chegar no México por razões pessoais. Eu e meu marido, a gente tinha se mudado para o México, e aí eu comecei a procurar emprego no México. Eu falei, preciso trabalhar, e é isso, vamos buscar emprego, vamos praticar esse espanhol olá que tal aqui, vamos arrumar alguma coisa para gente fazer. E aí depois a gente vai para o sonho, para a carreira, para tudo mais, mas primeiro de tudo eu preciso trabalhar. E aí nessa linha, e eu acredito muito nos caminhos que Deus coloca para mim, eu fui aí, bora, bora. Eu acabei caindo dentro da Cisco, que na época eu não sabia, era aquelas vagas confidenciais, é, com um descritivo muito curioso de coisas que eu sabia fazer. Mas não era uma vaga clara de community manager. Eu não consigo lembrar do community manager sendo explícito ali na vaga como título, como nome da vaga. E aí eu falei,
beleza, eu não sei o que que é essa vaga aqui, não sei o que é essa empresa, ninguém tá colocando o nome dela, mas tem um monte de coisa que eu sei fazer, por que que eu não vou aplicar? Eu sou uma profissional formada em relações públicas, eu me formei alguns anos atrás, já bastante tempo atrás, em relações públicas pela Unesp de Bauru. Tenho uma pós-graduação em marketing, em gestão de marketing. Fui trabalhar um tempinho, estudar nos Estados Unidos por 9 meses. Eu fiz 3 trimestres de marketing por lá também, de um curso de certificação, como eles chamam. Então, eu tinha um background forte em marketing, eu já tinha vivência de mercado, eu já tinha trabalhado uns bons anos, já tinha passado por agência, já tinha trabalhado como coordenadora de marketing numa construtora no interior de São Paulo. Então, eu já tinha vivido o profissional. Eu olhei aquilo e falei, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei fazer isso, vou me aplicar. Um processo seletivo longo, um processo seletivo difícil, um processo seletivo que exigiu bastante dedicação e tempo, mas valeu a pena. Quando eu descobri que era Cisco, para ser muito sincera, eu não sabia muito bem o que era Cisco. Eu não vim do mundo da tecnologia, eu acabei caindo de paraquedas e me apaixonando por esse mundo. A Cisco é uma super empresa, é uma empresa americana, uma empresa de tecnologia. Estamos aí líderes no mercado de hardware há muito tempo. Hoje em dia a gente se transforma cada vez mais, mas a gente tem um leque muito grande de produtos e serviços, né? A gente trabalha com cibersegurança, a gente trabalha com redes, a gente trabalha com data center. Então, a Cisco, ela é robusta, ela é complexa. E aí, quando eu vi, meu Deus, eu acho que o desafio dessa vaga não é trabalhar na vaga em si, não é fazer o que eles estão me pedindo para fazer, é fazer nessa empresa. Como eu vou fazer isso? Como eu vou desenrolar, organizar uma comunidade de algo que eu nem sei muito bem do que eu tô falando, mas é possível. A gente sabe que não é assim, né? A gente não tá falando de um produto apenas, a gente tá falando de uma comunidade de pessoas e o produto ele só é parte daquilo, mas a gente sabe falar com pessoas, a gente sabe cuidar de pessoas, então fica fácil depois de um tempo que você entende que o desafio não é vender um produto e sim gerir uma comunidade. Então, só para iniciar aqui é um pouquinho de como eu caí na Cisco sem querer, de paraquedas, e aqui estamos há mais de 5 anos trabalhando com a nossa comunidade por lá. Muito interessante essa sua jornada de acreditar. Eu acho que você é uma pessoa que vive muito o processo das coisas. Você tem essa construção das etapas com você. E eu gosto dessa conversa que a gente tem. A minha vivência internacional é com o Circle, a plataforma tem várias comunidades. Com a plataforma de comunidade em si e alguns cases que eu cheguei a trabalhar que tem essa cultura internacional, né? E a diferença que eu vejo para o Brasil é que eles já estão mais maduros no assunto de comunidade, a nível de enxergar a comunidade como parte do sistema, como parte do negócio. Uhum. Eles são mais abertos a receber essa comunicação. E não é que fica mais fácil, eu acho que a gente vai ter sempre desafios, mas eu percebo que culturalmente eu vejo uma abertura maior. Sim. Tipo de conteúdo que eu comecei a consumir em inglês. Você sente uma diferença? Como é que você percebe o mercado que você vive hoje para o Brasil, aquilo que a gente observa, né, no nosso ambiente aqui? O que você vê de Com diferente certeza. daí? Eu acho isso um ponto muito interessante. Sim, eu vejo diferença. Essa é a minha pergunta minha resposta mais objetiva. E o que eu queria contar um pouquinho é que a comunidade da Cisco, ela existe em alguns idiomas. O nosso papo aqui é de comunidade internacional, então vale a pena pontuar isso. A comunidade da Cisco, ela existe hoje em 7 idiomas, cada idioma com seu community manager. Eu tenho o prazer de liderar aí, de ser team lead de todos os community managers locais, então eu tenho muito contato com cada um desses mundinhos, que são muito particulares e que depois a gente pode explorar um pouquinho mais disso. Mas culturalmente o Brasil não tem. A gente fala muito de comunidade. Isso é algo que recentemente todo mundo passou a falar. Ah, é a comunidade disso, vamos fazer uma comunidade daquilo, vamos. Mas ela é num sentido, parece que a palavra não vem com toda a bagagem que a palavra comunidade vem no inglês. No inglês as pessoas já estão enraizadas, é um negócio cultural quanto a comunidade tem peso para eles. Eles vivem em comunidade. É uma comunidade do bairro, é uma comunidade da escola, é uma comunidade da igreja, é uma comunidade do trabalho. São comunidades que elas simplesmente existem e eles vivem em comunidade de um jeito tão
forte, tão enraizado, que não é difícil quando a gente vai falar de outras comunidades, seja ela uma comunidade técnica, um fórum, uma comunidade social, de trocas, de networking e tudo mais, para eles já é algo natural. Para o brasileiro, não. A gente fala muito em comunidade, mas a gente não entende exatamente o sentido. Eu falo isso bastante com os membros da minha comunidade. Eu cuido particularmente da comunidade em português também, além de ser team lead aí dos outros community managers, eu também sou uma community manager dedicada à nossa comunidade em português. E eu trabalho com membros do Brasil, não só do Brasil, porque é uma comunidade em português e não uma comunidade do Brasil. E eu vejo essa diferença. Não toda vez, é óbvio, não é uma coisa tão genérica assim, mas várias vezes que eu vou apresentar a comunidade, as pessoas me perguntam: ah, mas tem o brinde? Eu vou ganhar uma canequinha? Ah, ou não sei, o que eu ganho com isso? Eles querem saber o que tem em troca. E é claro, a comunidade você vai ganhar muita coisa em troca. Todas as comunidades que eu participo, a comunidade que eu gerencio, você ganha coisa em troca. Mas não é um bem material, não é essa troca de reconhecimento somente. As coisas vão fluindo e você vai ganhando conhecimento, você vai ganhando networking. As coisas vão fluindo, pelo menos na comunidade que eu vivo ali, que é muito relação entre profissionais técnicos, profissionais da tecnologia, que estão resolvendo problema no dia a dia, que estão colocando a mão na massa, executando, estão fazendo troubleshooting de problemas e tudo mais. Eles ganham muito, eles ganham entre um ajudar o outro e eles resolverem o problema, ou eles serem melhores, ter um marketing pessoal melhor, porque a gente está ajudando a divulgar no LinkedIn o trabalho que eles estão fazendo na comunidade, o conteúdo técnico que eles vêm criando. Então, sim, se ganha muito em viver em comunidade. Eu acho que é algo natural. Eu te ajudo hoje, você me ajuda amanhã. A gente está trabalhando em comunidade aqui. Nós somos community managers trabalhando e fomentando conteúdo para outros community managers. E eu estou ganhando em estar aqui com você na live hoje. Você está ganhando em falar comigo. É só nessas trocas a gente ganha. Mas é muito diferente porque é tudo natural. Não é essa coisa, vamos fazer um combinado aqui. Eu faço isso, você me dá aquilo. Não é muito bem assim que funciona. Então, acho que isso é um pouquinho da diferença. Que me perdoem todos os brasileiros que eu amo de paixão e tenho o maior orgulho de ser brasileira e visto camisa e amo a nossa comunidade em português e nunca vou deixar a peteca da nossa comunidade nativa cair. Mas eu acho que a gente ainda não sabe muito, muito bem qual é esse significado real de viver em comunidade. É interessante e você trazer isso, eu compartilho da mesma visão. Indo para um lugar até antropológico e social, eu acho que no Brasil a gente começou a vender comunidade muito no lugar de plano, de desconto, de bônus, de curso, como algo da maneira que não é na prática, né? Então, quando a gente vende como bônus de algo e sem definir objetivos claros, sem desenhar propósito, sem desenhar posicionamento, narrativa, a gente não consegue atingir todo o potencial que uma comunidade tem para gerar resultado para um negócio. Verdade. Isso eu vejo conversando com muitos diagnósticos que eu, antes de fechar com o cliente, eu faço o diagnóstico, né? Vejo como isso pode ser implementado em termos de viabilidade. Quando você fala da estrutura da Cisco, eu vejo cultura e processos. Tem a gestão dos membros, mas tem a gestão da equipe por trás, que faz a mágica acontecer. Então, existe essa maturidade de construção. Acho que a visão estratégica de comunidade como negócio, de entender que dentro da minha comunidade eu posso oferecer entregáveis, como cursos, outras coisas dentro do ecossistema ali. Essa visão sistêmica eu sinto falta aqui. Como é que você sente isso aí? Você tem essa visão sistêmica? Conversando com você, dá para ver. Essa coisa de somos todos um, de crescermos a partir do compartilhar. Aqui a gente tem muita autopromoção, por exemplo. Não, é a nossa briga diária, falando como time e comunidade, né? A gente volta para esse tópico que a gente abordou lá. A gente, há pouco tempo atrás, não faz muito, a gente separou em 2 times para contar um pouquinho sobre a nossa estrutura lá hoje. Hoje a gente tem, em nomes não formais, nomes que como a gente se trata lá, a gente tem o time de plataforma e o time de experiência. O time de experiência é o time que fica os community managers, nós. Eu estou dentro desse time, por exemplo. E o time de plataforma é o time de desenvolvimento que cuida hoje, para vocês terem como curiosidade, nós estamos na plataforma Chorus, uma plataforma robusta, ela mudou de nome recentemente, é uma aquisição da Ignite Tech.
outra empresa americana também. Nós estamos há anos já nessa plataforma e nós temos um time totalmente dedicado para a plataforma, para o que tiver que ser lá. Alguma customização, algum update, todos os releases que tem que ser feito. E a gente antes era um time unificado, agora nós somos dois times. E a gente faz questão, assim, desde o dia 1 que essa mudança aconteceu, de cada vez mais a gente se juntar. Não é porque separamos em dois times que a gente vai trabalhar com estratégias diversificadas, pelo contrário. É uma mão dada, assim, de um jeito que ninguém solta a mão de ninguém. A gente precisa da plataforma e a plataforma precisa da gente. A gente precisa da plataforma para levar tudo que a gente está gerando para os nossos membros. E a plataforma não vai saber para onde ir se ela não tiver a visão do que nós, community managers, estamos fazendo, trazendo, discutindo como melhores estratégias por nossos membros, para nossos membros, que os nossos membros estão solicitando. Então, cada vez mais a gente se une, não são dois times trabalhando para executar essa comunidade. Nós continuamos sendo um único time. E essa visão é o que a gente tenta cada dia mais expandir, seja aqui no Brasil, seja no Japão, na China, nos Estados Unidos, que é onde a gente tem diversos idiomas, e voltando aí a tocar na questão da internacionalização, que é o tópico da nossa live, a gente precisa de uma estratégia unificada. E isso a gente faz questão de trabalhar em conjunto, em todos. Não importa se você vai executar e você precisa de uma especificidade no seu idioma, tudo bem, mas a estratégia global, ela é unificada. Isso é muito importante para que nossos membros sintam que nós somos mais que uma única comunidade, nós somos One Cisco, né? Uma única Cisco. É uma coisa que a gente vem trazendo para os nossos clientes. Eles precisam entender que a experiência vai ser mesmo independente de onde eles estiverem. Que eles vão ter melhores experiências locais, obviamente, mas uma única experiência dentro de uma comunidade. Muito interessante essa perspectiva. Traz esse olhar para a centralidade, né? A gente, para gerenciar uma comunidade, a gente, quando eu falo community managers, tem esse desafio de criar uma experiência de comunidade de dentro para fora, né? Porque a gente precisa funcionar como aquilo que a gente quer entregar para conseguir fazer a experiência acontecer. Não é cada time no seu quadrado. E como é que a gente trabalha como comunidade para entregar essa experiência de comunidade também? Com certeza. Acho que esse é o grande X da questão, que vai além da operação direta que o membro vê, mas que acontece de dentro para fora. Esse bastidor, né? Que quando ele funciona, a comunidade acontece. Com certeza. Eu brinco que as pessoas veem a pontinha do iceberg lá do que eu faço, né? Porque todo mundo tá vendo, Gabi, nós temos, né, em português, na comunidade Cisco em português, nós temos um evento toda quinta-feira. E tem muita gente que me conhece como a menina do Quintas 15. Até dentro da Cisco, alguns clientes e tudo mais. Falam, quem me dera, eu adoro ser a menina do Quintas 15. Não tem problema nenhum me reconhecer assim. Mas quem me dera fosse só isso, só organizar um eventinho. É tanta coisa por trás. Ou, você que é a menina da comunidade da Cisco. Sou a menina da comunidade da Cisco, mas embaixo da menina da comunidade da Cisco, galera, tem trabalho pra gente fazer isso tudo rolar. É muito alinhamento, é muita reunião. São muitos projetos, porque a gente trabalha junto. A estratégia, ela é desafiadora e a gente precisa entregar excelência em todos os idiomas. Então, a gente precisa estar alinhado com todas as comunidades locais, com todos os stakeholders, porque não é simplesmente nós tomamos globalmente essa definição e essa definição, ela é uma, como eu poderia dizer, ela não vai ser disseminada horizontalmente, né? Assim, você vai ficar com essa, verticalmente, você vai ficar com essa decisão porque o time global definiu. Não, essa é a decisão, essa é a estratégia global. Como nós vamos fazer para localizar essa estratégia para a sua comunidade? Isso é muito importante. Nós temos, sim, um time centralizado, nós temos estratégias centralizadas, mas precisamos localizar estratégias. O que funciona nos Estados Unidos não funciona no mundo inteiro, não funciona no Brasil, não funciona no Japão. Eu acho que é muito legal trazer, de novo tocando nesse assunto, e eu acho que o que eu tenho de mais particular ali entre as comunidades é a comunidade do Japão. É extremamente interessante você olhar e comparar conteúdos. O brasileiro, enfim, outras nacionalidades, a gente pergunta muito, a gente tira dúvida, nem todo mundo, é claro que tem perfis, né? Perfis e perfis de membros. Mas tem muito membro que levanta a mão e pergunta, a minha dúvida é essa, a minha dúvida é aquela. Se você for na comunidade em japonês, nossa comunidade do Japão,
você não tem perguntas. O nosso fórum, ele é praticamente abandonado. Aí tem gente que fala assim, nossa, a comunidade em formato fórum não funciona no Japão. Calma lá, vamos entender o que está acontecendo. Pode ser uma verdade essa frase, mas não é bem assim. A gente tem que entender como funciona a cultura do japonês, que eles gostam de mostrar o conhecimento. O fórum não funciona. Isso quer dizer que a comunidade em japonês não funciona? Não, pelo contrário. Os japoneses criam artigos espetaculares. Eles compartilham a resposta para a sua dúvida de outra maneira. Eles são criadores de conteúdos natos. São aqueles conteúdos impecáveis, começo, meio, fim, alinhamento, ideia, um sumário. E são, assim, milhares de conteúdos de todos os idiomas. É o conteúdo, o idioma que mais traz conteúdo interessante pra gente. É uma coisa incrível de ver. Aí você vai generalizar porque o fórum, porque eu olhei só para uma métrica de fórum, e o meu fórum em japonês não tem dúvida nenhuma. Então essa comunidade, vamos pensar em fechar a comunidade em japonês? Não. Você tem que entender essa especificidade, você tem que entender o que é forte de cada idioma, o que é forte de cada comunidade. Na minha comunidade em português, eu tenho várias pessoas criando conteúdo, engajando e engajando quando eu digo assim, não só comentando, mas tenho pessoas dando like, pessoas comentando, porque elas gostam do reconhecimento. Quanto elas mais crescem no ranking, quanto mais elas têm visibilidade, quanto mais elas são reconhecidas com um troféu, com um emblema, com uma badge nas redes sociais, mais elas gostam desse reconhecimento. Então, isso é um pouco do brasileiro. Então, é cada um com a sua ideia. Então, é isso muito importante. É centralizado, sim, mas nós precisamos localizar o conteúdo. Gostei muito do que você trouxe, e é algo que eu sempre trago numa etapa que eu chamo de discovery, que é a gente entender os vieses que acontecem na nossa comunidade, porque tem vieses. Se eu vou internacionalizar, eu preciso entender o Brasil, preciso entender os Estados Unidos, o México. Existem particularidades na experiência que vão influenciar no design, na experiência ali de engajamento. E o que é engajamento, né? Também é um termo muito relativo, não é só curtida e like. Produção de conteúdo, assistir o conteúdo, quantidade de artigos publicados. Depende muito dos objetivos que você também constrói essa comunidade. O que você trouxe é tão fundamental que a gente tinha que botar no megafone isso aí. E botar no mundo inteiro em todos os idiomas, Gabi. Isso é importante, isso é absoluto cinema. Porque é algo que a gente precisa conversar, né? Eu vejo, pela minha experiência, por exemplo, com a plataforma que eu mais trabalho hoje. O Brasil tem uma experiência de engajamento diferente do americano. Sim. O onboarding se comporta diferente. O funil de experiência que eu desenho é adaptado para o Brasil. Tudo isso é muito importante. Você, com essa experiência do mundo inteiro, é mais uma para falar isso, obrigada. Existe esse lugar desse detalhe, desse filtro, dessa construção que precisa de customização. Eu não posso chegar ali e falar, pô, eu vou copiar a Cisco e fazer tudo igual. Não sai igual. Comunidade não tem como plagiar e copiar. Não. É isso. Não. A gente tem que entender. O que funciona para você não quer dizer. Pode ser que às vezes te traga inspirações, mas calma lá. Não vai com essa estratégia do copia e cola que você vai perder tempo. Vai com calma. Entende? Eu sempre falo. E aí a gente já vai para um assunto bem genérico de comunidade. É converse com seus membros. Converse. Seja eles daqui ou do Japão, como eu estava usando o exemplo, converse. Tente entender as particularidades de cada um deles. Não quer dizer que o que é bom para mim aqui em São Paulo é bom para você no Rio de Janeiro e quem dirá aqui no Japão. Então, vai com calma, vai com calma. Nenhuma comunidade é igual e a gente não vai ter todas as respostas. O que a gente não sabe, a gente pergunta para os membros. É isso aí. Porque a construção é com eles, né? Vou fazer uma alteração no design da comunidade. Pergunta para eles, nem que seja para deixar eles por dentro da mudança, né? É isso. Não é nem só com eles, é para eles. Então, por que eu vou fazer? Não é para mim. Eu sei como eu gosto da minha casa, mas eu não sei como você gosta da sua casa. Então, eu não vou fazer a sala no meu design, eu vou fazer no seu. Então, é o diálogo. Eu sempre falo. Todos os membros que eu vou conversar, eu falo, ó, isso aqui eu estou mostrando como a comunidade é hoje.
Eu não te prometo que a gente muda do dia para a noite, mas se você tiver sugestões, me envia. Eu preciso do seu feedback. Eu tenho um membro e, assim, eu sempre destaco ele porque eu falo que hoje ele é meu amigo, parceiro e tudo mais, que é o Marcelo, que ele toma isso muito a sério. Eu acho que eu recebo um feedback dele por dia e eu falo muito obrigada para cada um desses feedbacks. Você me dá muito trabalho. Eu falo aqui na live, falo para ele, falo, você me dá trabalho, você não me deixa tirar férias nunca não, mas nossa, é cada visão, cada detalhe, assim, é isso, fale com a gente precisa de vocês. Não é uma comunidade que eu estou criando com as minhas verdades, é uma comunidade que eu estou organizando e gerindo para ser boa para vocês. Então é muito importante a gente trabalhar de mão dada aí. E comunidade é um lugar que exige manutenção, né? Não é jogarmos as pessoas, por melhor que seja a plataforma, simplesmente num espaço em comum e achar que elas vão conseguir se virar sozinhas. Ainda mais, tudo bem. Nosso trabalho é fazer uma jornada intuitiva e o mais interativa possível, sim. Mas é muito importante ter figuras como você e como eu nesses espaços para orquestrar a experiência. Com certeza. E dados, né? Acho que um ponto que a gente tem. Eu vejo muito, né, internacional, né, Estados Unidos e outros lugares, um foco em dados. Sim, E aqui a gente ainda está construindo isso. com certeza. Tem muitos espaços que não medem absolutamente nada de experiência e jornada dentro do contexto de comunidade. Sim, E os dados nos dão o caminho, né? com certeza. Os dados que as pessoas trazem para nós, como o Marcelo traz para você, e também os dados de números de ativação, né, de mal, entre outras informações que são muito importantes para a gente tomar uma decisão que vai influenciar positivamente todo aquele ecossistema. Sem dúvida. Isso é essencial. Eu não sei trabalhar e acho assim, todos os dias a gente melhora em alguma coisa em questão a dados, a gente tenta melhorar um pouquinho. Mas falando um pouquinho da minha realidade, nós temos uma reunião por mês com o time de dados, fora os dados que estão chegando constantemente, mas uma reunião por mês para ter um panorama mensal do último mês, né? De alguns pontos, algumas métricas aí principais algumas questões de engajamento. A gente dá um zoom no nosso programa de reconhecimento, que é o nossos VIPs, para entender se eles estão engajando mais, menos, até para conversar com eles, para ajudar o nosso engajamento. Eu estou aí à frente do nosso programa de VIP, junto com a Community Manager em inglês, nós tocamos esse programa. A gente precisa entender. Esses membros pararam de participar. Ah, vamos lá conversar, entender por quê. Porque esses são mais fáceis de gerir. A comunidade da Cisco é muito grande. Eu não consigo conversar com todos os membros que não estão engajados. Mas o meu grupo VIP eu consigo. Então, bora lá. Oi você, o que está acontecendo? E a gente recebe feedbacks, às vezes, espontâneos. Agora, recentemente, recebi um e-mail. Não esquece de mim, eu estou em licença paternidade, eu só volto daqui 3 meses. É muito bom entender isso. Não é que a comunidade está decaindo porque esse membro não está participando, ele está vivendo a vida dele. E eu desejo que ele curta muito a licença paternidade dele e demore para voltar para curtir esse tempinho. Mas eu estou entendendo o que está acontecendo. Então, claro que não são todos os dados tão qualitativos assim, mas eles são essenciais para direcionar. Eu acho que isso é muito importante, até para a gente entender essas particularidades dos idiomas. De novo, não é olhar com uma métrica. É claro que a gente tem métricas padrões globais que a gente olha em todos os idiomas, mas a gente precisa olhar particularidade. O que essa comunidade tem de diferencial? E a gente ouve muito dos community managers. Quando a gente vai fazer a cada 3 meses, a gente faz uma apresentação aí de dados. E aí é um momento legal de trazer a espontaneidade dos community managers locais para eles mostrarem os highlights, né? A gente pede para eles colocarem uns 3, 4 bullet points, assim, de pontos que eles acharam que eles querem trazer para que o time global conheça. Porque os números, a gente já vai ter os dados, assim, mas o que aconteceu localmente que foi muito legal? Ah, às vezes foi esse relacionamento com esse grupo de parceiros que foram visitar o escritório na capital, sei lá, enfim, um exemplo aleatório. Mas essas questões do tato do pessoal, desse contato local muito particular, é necessário também, não é só número que a gente está falando, a gente precisa dessas informações do que está rolando em cada uma dessas comunidades por detrás dos bastidores também. O contexto por trás desses números, né? Com E isso, quem certeza. traz esse olhar vai vir muito pelo Community Manager,
Você falou um ponto interessante de jornada, engajamento e as particularidades. Um ponto a acrescentar aqui é que existe a jornada do membro, que é vivenciada sincronamente e assincronamente também. Então, vão ter pessoas que vão estar lá todo dia interagindo de formas diferentes. Por mais que eu tenha um perfil de membro na minha comunidade, existem perfis de comportamento dentro da comunidade também. Sim. Por exemplo, se eu rodo semanalmente um encontro na comunidade, vai ter gente que vai estar ali sempre ao vivo, tem gente que vai buscar a gravação loucamente. Existem esses perfis. Gente que vai engajar sincronamente e gente que vai engajar assincronamente. Tem membro que, por exemplo, eu vou me programar para postar um artigo por mês. Isso é engajamento também. Com É o certeza. comportamento daquela pessoa, como ela escolheu acrescentar, gerar valor naquele espaço. Esse Sem olhar do dúvida. um a um, né? Respeitar e saber ativar essa individualidade de maneira que movimente esse coletivo, né? Com certeza. E Camila, eu sei que é um outro tópico, mas eu acho muito importante trazer isso, que me veio na cabeça, você me falou isso, gritou mais um pouco dentro de mim. A gente tem a questão da inteligência artificial. Eu sei que é um assunto que toca qualquer conversa. E eu ouvi falar recentemente, é, até assim, então agora a gente não vai precisar do community manager em todos os idiomas. Porque a gente pode traduzir, a gente está quebrando um pouco essas barreiras geográficas ou dos idiomas, pelo menos, né, com a inteligência artificial. Eu, como community manager em português, consigo criar um conteúdo em chinês. Será? Vamos lá, vamos falar a verdade. Um community manager IA, por melhor que ele seja, vai entregar tudo isso que eu te falei? Vai ter uma visão do que está acontecendo lá no escritório, mais essa conversa um a um que a Camila teve com um membro da China, e vai juntar todas essas peças para daí formar uma estratégia? Olha, eu adoro, eu trabalho com inteligência artificial. Eu acho que a gente precisa mesmo entender, colocar a mão na massa aí, ver o que está rolando. Mas falar que esses limites do internacionalização vai ficar muito mais fácil com a inteligência artificial, eu deixo aí meu ponto de com cuidado, vamos com cuidado, porque não é bem assim. Ainda precisamos de muito contato humano numa comunidade para, principalmente quando você está falando de quebrar essas barreiras geográficas, a gente precisa entender com muito carinho quem é o ser humano, a cultura, tudo que vem na bagagem de cada um por detrás. Então não adianta nada a gente só ficar falando que vai traduzir o conteúdo, então a gente pode criar uma comunidade num novo idioma. Sim, isso cai também nessa questão do copia e cola. Acho que a gente consegue abraçar várias coisas nesse contexto de buscar substituir pessoas com tecnologia. Tem uma vírgula aí, sabe? Aonde, de que forma? Em determinados pontos de contato, não vai ser melhor que uma pessoa ali. Não vai ser melhor que uma moderação treinada, não vai substituir. Porque a IA ela não vai ter esse contexto, não só pela barreira cultural e social, mas ela não vai ter o contexto do membro do jeito que um community manager tem. Hum. Porque eu interajo com cada membro de acordo com a jornada dele, entendendo o contexto e a narrativa que ele chegou, como ele está se comportando. Existe o jeito de chegar e de fazer determinados tipos de ativação em grupo e também no um a um, né? Você Sim, também revisa as cópias que vêm por IA? Eu reviso todas. sempre, Para eu criar. todas, Não fica igual a gente dando um toquezinho nosso. Não com fica. certeza. Não fica, porque tem coisas muito particulares. A gente pega uns detalhes e combina esse repertório de informações e É, cria algo único com isso. A IA não faz isso. é. É legal botar uma IA para. Sabe no onboard, quando as pessoas se apresentam, aí colocam uma IA ali para responder todo mundo automático? Uhum. Depende. Porque as pessoas querem ser recebidas por outras pessoas. Existe Sim, esse acolhimento humano que é diferente de eu botar o robô. com certeza. Ela acolhe, direciona, talvez ali para o funil das coisas, explicando a comunidade. Mas quando eu tenho um community manager, um líder de comunidade, fazendo esse acolhimento, customizando ali, realmente se você se sentir lido, é outra experiência, né?
Completamente. A gente tem um caso até mais recente, a gente reformulou o nosso e-mail de onboarding para ajudar, porque a nossa comunidade é muito grande, né? Para quem não conhece, a gente está falando de uma comunidade de 2 milhões de membros. Eu não tenho como fazer onboarding de todo mundo. Quem me dera poder conversar com metade desses membros, eu já ia ter muito mais informação. Nossa, eu ia adorar, mas infelizmente não rola. E a gente refez esse e-mail que é disparado para todo mundo que se registra na comunidade. E nesse e-mail a gente fez questão de colocar. Quer conversar com a gente? Eu não lembro exatamente como era o texto, vai ser muito mais bonito do que eu vou falar aqui, mas assim, quem é quem por detrás das câmeras? Porque a gente não sabia para quem esse e-mail vai chegar ou que idioma essa pessoa fala exatamente. A gente fez uma página dentro da comunidade com uma biografia, um parágrafo curto de cada um dos community managers, de um jeito mais não é informal, mas trazendo um pouco de personalidade para essa bio, e não assim, Gabriela, community manager formada em relação. Não, gosto de passear, tenho 2 cachorros, sou apaixonada pelos 2 cachorros, enfim. Para que as pessoas se identificassem com a gente e elas pudessem ter a iniciativa de vir falar comigo, já que eu não posso chegar nela, porque eu não sei que ela está lá ainda, porque ela não começou a publicar, etc., ainda não chegou aos meus olhos que é um novo membro, mas ela pode falar comigo. Então eu também deixei isso muito claro para todo mundo. Vamos manter esse toque humano. Nós somos pessoas fazendo a comunidade para pessoas. Nós somos uma empresa de tecnologia. Nós vendemos inteligência artificial em todos os nossos produtos e todos os nossos softwares. Nós precisamos de inteligência artificial, mas aqui é uma comunidade. Nós precisamos falar que somos pessoas cuidando de pessoas, e isso é verdade. Então, a gente precisa desse toquezinho em tudo que a gente faz. É muito interessante você pensar em estratégias humanizadas para uma comunidade num contexto escalado, né? Com certeza. Que a maneira que a gente pensa nesse tipo de situação é como é que eu crio uma experiência onde eu ensino os membros a agirem como comunidade. Eu trouxe aqui para o podcast o Pedro, ele é lá do Circle, e ele falou uma coisa que fica na minha cabeça até hoje. Ele cuida ali, é internacional também, nesse lugar de vários lugares do mundo, né? Dentro do ecossistema ali. Ele fala, hoje tem outras pessoas que representam o meu papel, membros que têm essa postura de cuidar uns dos outros, de se ajudarem. É como se a gente formasse outras pessoas ali nesse papel também, né? Isso eu achei muito bonito. A gente continua sendo importante, mas a gente ensina as pessoas uma cultura de comunidade onde elas se ajudam, se acolhem, e assim a gente escala, pelas relações. Isso eu achei fantástico. E lá tem IA também, se você quiser enfiar a gente de IA e tudo que é buraco, você bota. Mas mesmo assim não substitui o Pedro. Não é a mesma coisa. Porque o jeito que você costura, que você marca, que você direciona, a IA não vai fazer. Não. Existe uma técnica para escrever do jeito que a gente escreve. A gente costura relacionamentos quando a gente escreve. Relações, pessoas, com os conteúdos e as dinâmicas que existem naquela programação de comunidade. Então, assim, o pessoal pode ficar tranquilo, né, Gabi? Não vai cortar geral, não. Não vai. Usem AI, utilizem a inteligência artificial para o seu próprio bem, organiza para a sua produtividade, para seus exercícios físicos. Eu faço parte de uma comunidade dentro da Cisco para mulheres, que é o One of Cisco Brasil. Eu ainda faço parte do core time aqui, um trabalho voluntário dentro da Cisco que eu faço, e a gente trouxe um tópico que era só como utilizar IA, e é muito interessante, gente. Tem gente pegando para mistura de tinta no cabelo, então vai, usa, mas não substitui, fica tranquilo. Faz direito, utiliza para o seu bem aí para ajudar, mas fica em paz que o nosso papel, nossa função, no meu linguajar ainda mais antigo, precisa muito da gente. A IA, acho que ela vai sempre nos apoiar, né? Ser um assistente, mas não é um piloto automático. Ela é uma ajudante nossa, ajuda a curar conteúdo, ajuda na questão dos dados, mas na orquestração da experiência ela não consegue dominar toda a jornada. Existe um toque que só quem gerencia a comunidade consegue dar. Não é um segredo, mas eu não sei te explicar. Quando tem um community manager ali, você vê outra coisa. Eu concordo.
E eu acredito muito nisso, gosto muito da visão dentro de internacionalização. Eu acho que vocês vivem isso aí. No Circle eu vejo, acompanho de longe, acho bonitinho. Que no time tem uma brasileira de CS, trabalhando em conjunto com o community manager. Eu acho isso fofo, isso me dá uma alegria, Gabi. Sabe? Que são áreas que se complementam e trabalham juntas, e não Com de forma certeza. isolada. Isso para mim é o sucesso da coisa, sabe? A É, gente conseguir integrar, não é entender que o CS tem o seu papel e o community manager também tem o seu papel. É uma claro. relação de troca e não substituição ou subordinação, é junto. Jamais. Jamais. Isso é um organograma que eu gostaria tanto que a gente conseguisse trazer cada vez mais para o Brasil, que é Com trazer certeza. espaço para todas as partes e não uma engolindo a outra. É isso, nossa, eu falo isso todos os dias. E assim, é um trabalho, dentro do meu escopo de trabalho, uma das coisas que eu mais invisto tempo, não é nem direciono tempo, eu invisto tempo é apresentando a comunidade para as pessoas e falando, eu tô aqui gerindo essa comunidade, mas esse espaço é nosso, tá? E quando eu digo investindo tempo para falar com pessoas, é pessoas internas da Cisco, para que as pessoas saibam que aquele espaço não é concorrente daquele. Ou eu não tô querendo falar com um cliente de um vendedor, porque não, eu tô aqui para trabalhar de mão dada com o vendedor, com o time de experiência, com os engenheiros, com o time de pós-venda, com todos os times, todos, absolutamente todos os times têm um lugar dentro da comunidade. Eu sou só a pessoa que vou ajudar a mostrar qual é o caminho e como eles podem usar melhor a comunidade. Mas eu sempre invisto nessas reuniões. Os parceiros, todos têm espaço dentro da comunidade da Cisco. Eu acho que existe uma coisa que a gente vê reunião como um espaço relacional muito, muito fundamental para a jornada de qualquer coisa que a gente está fazendo com comunidade. Então, a gente tem bateria social e um saco diferenciado É, para ou reuniões. tem que Isso ter, não é não um tem jeito. problema para nós, porque é ali que a gente vai conseguir extrair o melhor, inclusive, de várias coisas que a gente está fazendo. Com certeza. E as reuniões, elas têm um papel de avanço muito importante. É, Para medir, para entender, para avançar. A gente gosta tanto de reunião que a gente faz eventos na comunidade. faz. São reuniões, não deixam de ser, né? Claro, claro. E assim, eu vejo que a importância de ter uma jornada compartilhada ajuda no sucesso, na experiência do cliente, ajuda o vendedor, ajuda todas as áreas. As Com métricas certeza. da comunidade sendo curadas, elas abastecem todos, todo mundo. Todos. Os depoimentos abastecem marketing. É sistêmico. Com certeza. Né? Não Hoje, só o tem que que é trabalhar conversado sozinho. dentro daquela comunidade, gente, é muito valioso, é muita coisa. Você, time de produto, nossa senhora, você só olha para nossa comunidade. Não estou falando a nossa da Cisco, não, estou falando qualquer comunidade. Olhem para as comunidades. Você profissional que não está olhando para a comunidade da sua empresa ainda, olhe, porque tem muito conteúdo por lá. O conteúdo todo de marketing está ali. Se ele for visto com um olhar, com a curadoria certa, você tem conteúdo demais. E Tem. muitas vezes as pessoas não veem, né? Às vezes a comunidade está dando um resultado ali, ninguém está medindo, ninguém está vendo. É, Botar um óculos, sabe, de grau alto é, ali, porque o ouro está sempre ali com certeza. para o negócio crescer. O problema é, se o teu negócio tem um problema, a comunidade vai traquear isso de alguma forma. É saber ver o problema e, a partir dela, ser a solução também. Porque a solução pode vir da própria comunidade. É, Se tem um problema numa automação, qualquer coisa, a comunidade é o primeiro lugar que apita. é, Isso é tão bom. é, sem Eu dúvida. não, eu não vejo comunidade como bônus de um curso, como um produto X, como funil. A gente já está conversando em comunidade como Flywheel, no conceito de volante já. E os funis É, acontecendo ali dentro. Já é é outra isso. estrutura, Gabi. E não sei como é que a gente vai enfiar isso goela abaixo do Brasil, mas a gente está tentando. Essa live é um desses Vamos, a gente formatos. vai fazendo a nossa parte. Eu acho que quem põe o pezinho lá sente. A gente continua fazendo o nosso papel, a gente continua tentando convencer com o exemplo e vamos embora, porque, galera, funciona.
é bom. E é bom ser community manager também, viu? Dá trabalho, mas é bom, é muito gostoso poder ter o privilégio de enxergar tudo isso sem precisar colocar esse óculos aí, ó. A gente tá olhando sem precisar que alguém mostre tão escancarado pra gente. Tem tanta coisa pra gente fazer, tem tanto espaço pra ideia, tem tanto espaço pra relacionamento. É, eu amo o que eu faço e eu comecei a fazer sem querer, então eu me considero uma pessoa de muita sorte. Muito interessante essa sua transição de combinar também o seu repertório entre coisas que você já viveu. É, Relações públicas, marketing. Você trouxe tudo isso para essa sim, transição. Então, tudo que a gente vive nos torna melhor com comunidade. A maneira que a gente vê o mundo é diferente, né, Gabi? Eu costumo dizer é, que a maneira que a gente frequenta os ambientes muda também. com certeza. Leitura de cenário, de ambiente, como é que dá para fazer, quais são os desafios para fazer. E eu estou muito feliz de você vir trazer essas coisas, essa sua vivência. É muito legal, você já foi para o México, já deu suas voltas ao mundo, é uma pessoa poliglota. Quantos idiomas você tá? Quantos idiomas você tá aí Eu dominando? falo português, inglês e espanhol, né? Fluente. O meu dia a dia é 90% inglês, porque não tem como, eu preciso me comunicar com todo esse time aí que a gente falou. Eu brinco que todos os dias eu deveria falar um pouquinho de mandarim, um pouquinho de japonês, que ia salvar minha vida, mas não, deixa isso pra lá, tá bom no inglês e no espanhol por agora, já dá nó bastante na cabeça. Você sente que o inglês te abriu muito o leque de visão também como community manager? Camila, eu falo pra todo mundo, façam o inglês, mas façam com carinho, não façam um inglês de turismo. Não precisa, obviamente, focar. Hoje em dia eu tenho uma área direcionada, um mundo de tecnologia é muito específico e tudo mais, mas assim, tentem ir além do inglês de turismo. O inglês de turismo é muito bom, vai te abrir portas, vai te ajudar a descansar, a conhecer lugares, que eu acho que quem é rico é quem tem viagem marcada, não importa para onde, mas eu considero isso a riqueza, seja para 100 quilômetros da tua casa ou para o outro lado do mundo, mas eu acho que isso é que traz pra gente, mas assim, vai com carinho no inglês, não fica no inglês básico, não. Ele te abre muitas portas, ele te possibilita. E demorou, tá? Não achem que é simples, que é fácil. Eu já tinha uma bagagem de inglês, eu tinha morado 9 meses nos Estados Unidos e eu entrei na Cisco, que foi a minha primeira empresa de verdade, assim, né? Trabalhando 100%, 90% do tempo em inglês. O primeiro ano foi desesperador, assim, galera, não foi fácil. Não senti que eu tinha uma personalidade, não senti que eu tinha voz o suficiente para até hoje. Às vezes eu vou nos eventos, assim, eu fico, ai meu Deus, mas todo mundo é nativo, só tá aqui a brasileira falando esse inglês com sotaque. Depois eu lembro que ninguém fala nenhum outro idioma aqui, você é a única que pode falar mais de um idioma, se coloca no seu lugar, toda aquela história de síndrome de impostora. A gente se reorganiza e vamos embora, mas não é simples. Mas é muito bom. É difícil, mas vale a pena. Eu vejo que existe até um certo olhar de admiração deles por esse processo que a gente está tentando falar Sim, inglês, de sim. tentar se relacionar em inglês, porque existe a percepção do esforço. Que o português também não é muito fácil, né, Gabi? Nada fácil. Para eles Nossa, aprenderem. eu não queria aprender o português, não. Tá maluco, é muito difícil. Eu comecei a abrir muito a minha mente quando eu comecei a ler coisas em inglês sobre a área de comunidade, conviver com outros criadores de comunidade, ver os desafios, os processos. Isso abriu muito a minha cabeça para o mundo, né? Dos desafios, as diferenças, os benefícios que a gente tem também. Eu acredito que comunidade não é uma tendência como uma onda que passa. Não. Eu acho que é realidade para todo negócio implementar. Camila, nós estamos há 25 anos na comunidade da Cisco, tá? Eu faço partezinha muito pequena desses últimos 5 anos. Não é mérito meu a comunidade, eu não criei, eu toco a comunidade hoje, mas assim, será que é uma onda que tá passando? É um tsunami, então, né? 25 anos aí não é uma ondinha qualquer. É uma estratégia de negócio, né?
É Eu não isso. vejo como uma onda. Se alguém estiver lançando isso como uma onda, porque aqui tem uma mania do pessoal lançar ondas, né? Ai, A onda da comunidade. Ai, não é onda. É algo que já nossa. existe desde quando a gente começou a se desenvolver, lá quando era macaco ainda, quando não era É, nem gente. É a maneira que a gente comunica e se relaciona com o mundo. É o sistema operacional do ser humano. E tu tá aí ainda? tô Eu não vejo. aqui. Eu tô no tato aqui, tô. Eu espero que as pessoas vejam isso aqui. O Instagram eu vou pedir encarecidamente. Deixa eu salvar isso aqui, que isso aqui é um conteúdo evergreen que a gente chama. Eu vou divulgar isso aqui, Gabi, tudo que é lugar que eu puder, durante um mês inteiro. Eu vou ficar fazendo isso o tempo todo. É muito importante esse tipo de conteúdo existir. Eu gosto de chamar pessoas aqui que tem uma coisa que eu chamo de campo de batalha, que é o que você tem. Você vive a profissão em diferentes cenários. Eu chego em alguns lugares assim que eu tento jogar o inglês na base do cachorrinho caramelo que é no carisma. Eu acho que eu nunca vou achar o meu inglês bom o suficiente. Ah, mas eu não acho o meu ainda, tá bom? Então, bora lá, porque eu tô há 5 anos trabalhando em inglês e eu não acho o meu suficiente ainda, não. Eu acho que nunca vai estar bom o suficiente, mas eu vou mesmo assim. Eu ainda não me joguei tanto em pegar os clientes gringos, mas no próximo semestre é um objetivo que eu tenho, de jogar esse inglês para escanteio. Eu já vivi, acho que muita coisa que eu podia viver em português, Gabi. É isso Bastante aí, coisa em português. Vários nichos, é o que você falou. Às vezes a gente não conhece o nicho, mas a pesquisa faz a gente conhecer. com certeza. E a gente cria qualquer comunidade mesmo com pesquisa e ouvindo as pessoas. Eu admiro a sua coragem de se jogar no mundo. Isso é muito legal. Obrigada também. Eu espero que você saiba, senhorita, que você é uma inspiração para todas nós, todos nós. Muito obrigada, fico muito feliz e Internacionalmente, nacionalmente honrada. falando, entendeu? Eu acho que você é um grande exemplo de que é o caminhando que se faz o caminho. Obrigada, nossa, fico muito feliz com isso e eu acho que vale a pena dizer que não é fácil, conta, é tudo bonito, é tudo legal, é tudo inspirador, mas é uma batalha diária, com agora tirando aí o chapéu de Community Manager e colocando o meu de Gabriela, é um desafio. Sei que eu tenho aí muita coisa boa que eu vivencio, mas assim, é todos os dias um tô com medo, vou com medo mesmo, tô com medo, vou com medo mesmo. É assim, é o tempo inteiro essa frase na minha cabeça, porque não me dá opção, porque eu vi que eu tava com medo e fui e foi bom, por que que eu vou parar de ir? Então, assim, não coloquem barreiras, não coloquem limite, dediquem ao inglês, dediquem não só ao inglês, mas deixa de lado essa questão de que nós não somos, isso é outra coisa do brasileiro, de que nós não somos capazes, que nós temos que ficar no lugar aqui restrito, não. O mundo tá aí pra gente. Então vamos lá, vamos ver. Às vezes vocês não vão gostar, às vezes o mundo aqui do Brasil é muito melhor pra você. Quer dizer, mas testa, vai, coloca o pezinho lá. E se não for pra ir, quero morar, quero trabalhar, não. Abre uma comunidade em inglês para ver, sai um pouquinho do mundo do Brasil, explora outras comunidades. Conversa com community managers do exterior. A gente está conversando com vários community managers aqui do Brasil. A gente tem grupos de community manager, mas não pega lá, vou nessa comunidade da Sephora. Quem que é o community manager? Dá para saber. A gente consegue fuçar lá e entender quem está por detrás. Manda uma reunião, quer conversar um pouquinho comigo? Queria conhecer como é o mundo do mercado, da comunidade. Começa a explorar isso para sentir. Eu falei um pouquinho da realidade da comunidade da Cisco, mas eu faço isso às vezes. Eu já consegui falar com gente da Microsoft. A gente vai indo e vai entendendo o mundo de cada um e é muito legal. No fim, somos todos community managers batalhando com os mesmos propósitos. Isso é muito legal. E somos seres humanos tentando dar o nosso melhor nos relacionamentos e entregar o melhor pelos nossos membros. Então, abram um pouquinho a cabeça e vão com coragem, porque vale a pena. E os desafios de profissão, de carreira, são muito parecidos. Então, Eu fico acompanhando as pesquisas do CMX e o Circle também faz um report, e a gente tem uma métrica mundial, né? São dores muito parecidas e desafios em comum. sim, Assunto a gente tem para trocar. tem. Pode pegar até o Google Tradutor ali do lado, falar que está usando. É, Eles não vão tacar uma pedra na gente por causa disso. não.
Não, Eu com já certeza não. entendi que não é bem por aí. Existe um acolhimento nesse lugar. Isso que você falou de conversar com gente do mundo inteiro é maravilhoso. O LinkedIn ajuda a gente a construir essas Muito, conversas. com Acho que foi com o certeza. LinkedIn que eu te achei, inclusive, É há verdade. alguns anos atrás. E a gente está É, aqui de novo. E isso é maravilhoso, assim. Conversar com o pessoal da América Latina, você vai ver diferenças. Dentro da América Latina, dependendo do país, tem suas diferenças. Como é que é falar com um community manager na Rússia? Como é que está a comunidade lá no Japão? é. Esses dias eu conversei com uma brasileira que me achou por pesquisa de IA. Não sei como é que essa mulher me achou. Terapeuta, no Japão. E aí ela achou community manager, ela ficou vibrada nisso. Ela ficou apaixonada por isso. Não tem isso aqui, a gente é muito sozinho e precisava ter mais comunidade. A mulher se apaixonou pelo negócio. Que legal, olha isso. Uma bolha que eu não imaginava que existisse. É, Porque elas têm índices de solidão bem altos, né? Tem algumas questões com relação a isso. Tem rotinas muito duras ali de trabalho e tal. Eu converso com todo mundo, é pesquisa, né? Fiquei, gente, que incrível ver o quanto que isso faria diferença na vida das pessoas que estão lá. Que aí a gente está falando de saúde social, a gente está falando de melhorar pessoas, sociedades, enfim. Tornar o mundo melhor de verdade. Acho que comunidade muda a vida das pessoas. sem dúvida. Às vezes acho que nem a gente tem noção do quanto faz a diferença. Só quando a gente vai Nem me recebendo fale. evidência. É isso. Nossa, eu recebi um agora antes do final do ano, que eu falei, meu Deus do céu, um membro colocou, ele falou, me espera um pouquinho, posso te ligar? Eu falei, claro que pode. Aí ele, espera só um minutinho. Tô colocando no Viva Voz. Chamou a esposa para falar do impacto que estava gerando na profissão dele, quanto isso estava melhorando a casa dele. Eu falei, meu Deus do céu. Não mereço isso não, isso é muito bom pra mim. Saber que eu tô impactando dentro de uma casa, de uma família, de um lar, de um marido, de uma mulher que tá consolidando e realizando sonhos e que eles estão conseguindo construir coisas melhores, porque ele, como profissional, desenvolveu um melhor trabalho e ele foi melhor reconhecido na empresa e ele pode proporcionar uma vida melhor para a família. Eu falo, nossa senhora, não dá não isso pra mim. Foi assim, olha o tamanho desse impacto e a gente não tem ideia. A gente não tem ideia. Eu não fiz nada que eu fiz com ele, por ele, para chegar nesse resultado. Então, quando a gente vê tudo isso, você fala, é gigante. O que a gente faz é gigante. Eu costumo dizer que o depoimento mais importante que a gente recebe é justamente dos membros. A gente não sente que é algo sobre a gente, é algo maior do que a gente, né? Eu não sei como é que é essa sensação para você. Mas eu choro às vezes com o áudio que recebo, gente que quer ligar. A comunidade se torna parte da vida da pessoa. É, E o que a gente faz, às vezes, é só dar um espaço para a pessoa existir e ter é voz. exatamente isso. Exatamente. Às vezes a pessoa nunca teve isso na vida. É, É muito doido pensar no efeito que isso traz financeiramente na vida da pessoa, mas emocional, psicologicamente também. é. Ah, é muito bom conversar contigo. E aí, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade, pelo tempo da gente bater esse papo. Obrigada por você estar aqui. A gente teve problemas técnicos. Vamos descobrir o que acontece Deu depois. Não tudo sei qual que certo. não. Vamos lá, vamos ver. Depois você me conta, porque eu tô te vendo e tô te ouvindo. Então, do meu lado tá tudo certo. Eu vou descobrir como é que o Instagram funciona. Mas essa conversa é tão importante para pessoas da área de comunidade, adjacentes, creators, o mundo inteiro precisaria chegar nesse tipo de conversa, de visão de comunidade. E é muito bom trocar ideia com você, é sempre um grande prazer, porque você é uma das pessoas que eu mais admiro na área, Obrigada, por Cris. esse olhar que você tem para as pessoas. Você me enxergou lá atrás, quando eu estava ali começando um negócio, me abriu uma visão de mundo muito bonita. E tem um altruísmo em você que eu acho fundamental. É tipo Obrigada. soft skill. A gente não ensina isso, a gente não ensina empatia. Você tem esse negócio. Obrigada, fico muito feliz. Tu não chorou, não, quando eu vi esse depoimento do menino? Eu choro com Ah, esse nem te depoimento. conto, mas você não tem noção. Eu comecei em todos os espaços que a gente tem lá no Webex, que é a plataforma, sair mandando para todo mundo chorar. Eu falei, agora eu posso sair de férias. Tchau, gente. Ainda faltavam uns 3 dias para
pra gente fechar e eu sair de férias. Eu falei, não, não, larga a caneta aqui e saio. Já ganhei meu ano já. É muito bonito. Você tem amor pelo que você faz. Tem, Eu não preciso com nem certeza. ver, eu sinto te ouvindo. Isso Que faz a bom, fico diferença. feliz. Que bom que a Cisco te encontrou de alguma forma e te trouxe para construir esse ecossistema. E você Obrigada, conseguiu Camila. trazer outras áreas, integrou áreas complementares, ainda trouxe mais community managers de outras áreas, né, lugares do mundo, para fazer essa composição contigo. Isso é muito legal. Isso é muito Muito legal. feliz, fico muito feliz mesmo. Eu acho que eu falo, não é um trabalho meu, é um trabalho total em equipe. Eu aprendo todos os dias com a visão de cada um. E eu acho que esse é o, o gostoso de trabalhar com comunidade internacional, é olhar com olhos diferentes todos os dias, olhar com uma visão completamente diferente quando você fala aquela visãozinha, uma frase que a outra pessoa fala lá da China. E você falando assim, nossa, eu não tinha pensado por esse lado, mas faz todo sentido e a tua cabeça muda completamente. Eu acho que isso é muito legal. Você é uma pessoa que agrega. Você não tem olhar nenhum de competir por espaço. Você agrega o tempo todo. Isso Obrigada, é Camila. uma coisa incrível mesmo. Pode ficar com isso para você. Te Leva no teu agradeço coração, demais. porque é Guardei, maravilhoso. guardei. Obrigada Guarda de um potinho coração. assim, momentos difíceis da vida. Ai, tô chateada. Abre, se ficar salvo, você abre isso no Spotify e bota para rodar e se anima de novo. Deixa comigo, vai ficar salvo, pode deixar. É muito bom Obrigada ter aqui, mesmo. cara. Eu tô muito feliz que você aceitou, assim. Eu comecei o ano bem pra cacete.